Graças ao Senhor, irmãos, por esse dia, por esse tempo e pela sua preciosa palavra, que o Senhor permite amorosamente esteja em nossas mãos. Antes de nós termos mais um tempo de oração, eu queria ler um texto com os irmãos em 1 Tessalonicenses. Esse texto fala da atitude a qual nós devemos ter quando estamos diante da palavra, seja em que contexto for. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E qual que é o motivo aqui que Paulo ele tem esse desejo incessante de dar graças a Deus? É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, e esse é um fato, irmãos. Essa palavra, ela é de Deus. Esse fato não pode ser mudado. Acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. É um fato imutável que a palavra de Deus está firmada nos céus. Mas como nós temos recebido essa palavra? Como palavra de homens ou como a palavra de Deus? Irmãos, a palavra, ela só irá operar com eficácia ou será poderosa para transformar as nossas vidas se nós, como povo de Deus, recebermos essa palavra como a palavra de Deus. Quantas vezes nós assentamos nessas cadeiras e não ouvimos a palavra com a devida reverência? Satanás, ele usa 3 métodos para que a palavra não opere com eficácia na vida do santo. O primeiro método é manter fechado esse livro. É o primeiro método. Infelizmente, como nós temos visto a igreja de Deus com esse livro fechado. Esse é o primeiro método. Que o Senhor nos livre dessa artimanha. O segundo método é quando ele percebe a igreja com esse livro aberto, ele fará de tudo para que o povo de Deus não entenda a palavra, seja com barulhos externos ou barulhos internos. E nós sabemos muito bem que são esses barulhos. Ele sabe muito bem como distrair os santos para que eles não entendam a palavra quando esse livro é aberto. É o segundo método. E o terceiro método, quando ele percebe que não consegue manter esse livro fechado, quando ele percebe que o povo de Deus está entendendo o que está sendo falado, o terceiro método é para que o povo de Deus não obedeça a palavra. Não acolha a palavra como palavra de Deus. E essa é a razão, irmãos, pela qual muitas vezes não percebemos essa eficácia em nossas vidas. Que o Senhor nos livre, irmãos, para que sejamos um povo entregue nas mãos do Senhor, de forma tal que possamos acolher a palavra dessa maneira. Então vamos, mais uma vez, termos um tempo de oração. É importante que nesse momento o Senhor nos dê um ambiente a qual Ele possa habilitar aquele a que fala a palavra e habilitar os nossos ouvidos, para que ouçamos a sua voz. Que o Senhor seja conosco nesse dia, irmãos, que Ele já tem preparado para nós. Graças te damos, Senhor, pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Esse amor que podemos ver quando olhamos para esse livro. Obrigado por ter permitido que tantas vidas fossem sacrificadas para que esse livro chegasse em nossas mãos. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a acolher essas palavras em nossos corações como uma boa semente, de forma que essa semente cresça e possa dar frutos para Ti. Te adoramos por esse dia, por esse tempo,
que o Senhor nos guarde em tudo que nós precisamos para honrarmos a Ti. Toda a honra a Ti, Senhor. Em Teu nome. Amém. Irmãos, vamos abrir em Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Versículo 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas a parte final do versículo 25. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Mas o justo, aquele que tem a sua vida escondida em Cristo, tem perpétuo fundamento. Efésios, capítulo 2. Qual é o fundamento do justo? Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Edificados, não vamos esquecer o versículo em Provérbios. O justo tem um perpétuo fundamento. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Além do fundamento, a pedra angular. Por isso, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado, por causa desse fundamento, dessa pedra angular também, que é Cristo Jesus, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E o último versículo, 1 Timóteo, capítulo 3, que foi o versículo que nosso irmão encerrou a reunião de ontem. 1 Timóteo 3, versículo 14. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, olha agora, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, uma casa precisa de um fundamento. Qual é o fundamento ao qual a igreja está estabelecida? É Cristo. Irmãos, de uma maneira prática, como que nós, a igreja, o povo ao qual o Senhor nos escolheu, nós possamos viver uma vida nesse fundamento? Nós sabemos que Cristo é o nosso fundamento, esse é um fato. Nada pode nos arrebatar da mão do Senhor. Essa é uma verdade imutável. Mas é desejo do Senhor que a sua igreja, o seu povo escolhido, a qual Ele verteu o seu sangue precioso, o seu povo, viva uma vida edificada, não sobre a areia. Nós conhecemos muito bem esse texto, relatado em Mateus capítulo 7 e Lucas capítulo 6. Que não sejamos um povo que edifique a sua vida na areia, mas sim nesse fundamento. Para que então nós sejamos uma casa, como esse texto maravilhoso que o irmão citou na reunião de ontem. Sejamos uma casa firme na rocha. Irmãos, será que esse tem sido o nosso desejo? Porque o desejo do Senhor é preparar uma casa para Ele, para o seu prazer, para o seu deleite. Só que essa casa só é possível se for fundamentada e estabelecida na rocha. Como isso é possível, irmãos? Agora vamos ao texto base dessa reunião. Lucas capítulo 7, ao qual nós vamos deter de maneira breve nessa manhã. Lucas capítulo
Na verdade é capítulo 6. Esse texto tão conhecido. Esse é um dos problemas para nós cristãos, né? Os textos têm sido jargões. São textos velhos conhecidos, mas que não têm sido realidade em nossas vidas. Irmãos, que essa palavra, de certa forma velha quanto ao tempo, ela possa ser renovada em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós. Para que então as nossas vidas, as nossas famílias, o corpo, o grupo ao qual nós reunimos, sejamos uma casa firmada na rocha. É essa a tua oração, irmãos? Lucas, então, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não dizeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. O texto de Lucas, irmãos, o texto de Lucas e o texto de Mateus, o texto de Mateus ao final do Sermão do Monte, são textos que falam dessa parábola tão conhecida de todos nós cristãos. Em Mateus, o enfoque do Senhor é de mostrar o benefício de construir uma casa na rocha. E de Lucas, como essa casa ela é construída sobre a rocha. É esse o meu encargo essa manhã. Irmãos, era muito comum na Palestina. Normalmente nós, quando estudamos esse texto, e quando eu era criança, a impressão que eu tinha é que a rocha era visível, né? E essas casas, uma era distante da outra, né? Uma areia, no outro lugar tinha rocha, mas é possível essas duas casas serem construídas uma do lado da outra, uma sobre a areia e uma sobre a rocha. Era muito comum isso. E esse é um texto, irmãos, que o Senhor, Ele não está falando para incrédulo, Ele está falando para a igreja. Que nós podemos... O que é construir uma casa sobre a areia? O que é ter uma vida edificada sobre a areia? É uma vida superficial, medíocre, rasa. Isso o Senhor quer nos livrar. Por que Ele quer nos livrar? Porque o Senhor quer uma morada para Ele. E o Senhor só terá essa morada para Ele. A nossa vida só será prazerosa ao Senhor, só será para a honra do Senhor, se as nossas vidas forem estabelecidas, fundamentadas nessa pedra, que é a rocha dos séculos. Versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, como foi falado no início, meu encargo não é estudar esse texto, mas apenas liberar um encargo que o Senhor colocou no meu coração para esse tempo. Irmãos, como que nós podemos estar construindo essa casa sobre a rocha, ou edificando as nossas vidas sobre esse fundamento, que é a rocha dos séculos, que é o Senhor? Versículo 48. Cavar, abrir profunda vala e lançar o alicerce sobre essa rocha. Não é possível alguém construir uma casa, ainda mais nesse contexto, antes de cavar, abrir profunda vala, para então lançar o alicerce sobre essa rocha. Irmão, de uma maneira prática, como que nós podemos estar aplicando essa verdade em nossas vidas? Será que nós temos sido um povo que tem se achegado à palavra de Deus, não para que ela seja apenas algo para ocupar a nossa mente, e sim penetrar em nossos corações? Como que esse texto pode nos ajudar na nossa vida individual, relacional, familiar e como corpo de Cristo? Eu queria destacar 6 aspectos, irmãos, de maneira breve, né? De maneira bem objetiva. Em que sentido nós devemos cavar,
abrir profunda vala, para que então as nossas vidas sejam vidas robustas, vidas edificadas. Irmãos, o que é uma vida edificada sobre a rocha? A rocha fala de Cristo. Irmãos, uma vida edificada sobre a rocha nada mais é do que uma vida em união com Cristo, né? Uma vida a qual nós relacionamos de maneira profunda com Cristo. E não tem como nós nos unirmos com Cristo sem a palavra. O próprio Senhor diz: aquele que guarda a minha palavra, Deus permanece nele e ele em Deus. O Senhor, João capítulo 14, que ele diz: aquele que me ama. Não tem como nós relacionar adequadamente com uma pessoa sem amar aquela pessoa. Então aquele que me ama guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, irmãos. Olha como o Senhor é preciso. Para que nós sejamos um povo que viva em união com ele, que é a fonte eterna. Olha a outra figura maravilhosa. Ele que é a videira, né? O Senhor usa várias figuras para nós entendermos a mesma coisa, né? Se nós queremos ser ramos frutíferos, nós precisamos da seiva da videira verdadeira. Se nós queremos que a nossa vida seja uma casa sobre a rocha, nós precisamos estar em união com Cristo, que é essa rocha. Sem a palavra é impossível. Por isso, habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Agora, em 6 aspectos, irmãos, como que nós podemos ser esse povo que cava, que abre essa profunda vala, de forma que o Senhor veja uma casa para ele. Primeiro aspecto, irmãos, nós precisamos permitir que a palavra de Deus aprofunde em nossos corações. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus não seja apenas algo que ocupe a nossa mente, mas penetre nas profundezas do nosso coração. Salmo 51. Provérbios capítulo 2, enquanto nós vamos abrindo no Salmo 51, diz assim: se buscares a sabedoria como a prata, se procurares tesouros escondidos, né? Irmãos, as riquezas não estão na superfície. As riquezas, os tesouros, os metais preciosos, aonde que eles estão? Nas profundezas. Olha que interessante. Salmo 51. Versículo 6. O desejo do salmista. Salmo 51, versículo 6. Que seja essa a nossa oração, irmãos. Todas as vezes que abrirmos esse livro. Que seja a nossa oração quando nós ouvirmos uma pregação. Que seja a nossa oração quando nós percebermos que o irmão está falando para nós. Que a palavra não ocupe apenas a nossa mente. Ela tem que começar na nossa mente. Aqui é a porta de entrada. Mas o desejo, Senhor, que não sejamos apenas um povo que conheça a palavra a nível intelectual, mas sejamos um povo que conheça a palavra nas profundezas do nosso ser. Tem sido essa a nossa oração, irmãos? Senão, a nossa vida é na superfície. Senão, as nossas casas estão sendo construídas na areia. A areia fala de algo que é instável. Às vezes, irmãos, a nossa vida é construída sob emoções ou racionalismo, e não sobre essa rocha. Olha a oração do salmista, versículo 6. Eis que te comprazes, tem prazer, na verdade, no íntimo, irmãos, nas profundezas do nosso ser, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Que versículo maravilhoso. Irmãos, quantas vezes nós somos um povo que pode ser contado que ama estudar a palavra e não ama a palavra. Existe uma diferença, irmãos, entre gostar de estudar a palavra e graças a Deus por isso, irmãos, que o Senhor fortaleça isso em nossos corações. Sejamos o povo que ama estudar a palavra, mas isso é apenas superficial. O conhecimento bíblico é superficial, se não nos levar aos pés do Senhor. O conhecimento bíblico é insuficiente, se não nos levar a uma vida de adoração ao Senhor. Irmãos, nós vivemos uma geração de teólogos e não de adoradores.
Nós vivemos uma geração de especialistas nas palavras e não de amantes da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus nos livre, irmão, dos enganos. Que o Senhor possa resgatar em nosso meio uma geração não apenas que conheça a palavra, não apenas uma geração de teólogos, mas uma geração de adoradores. Qual que é a diferença, irmãos? Uma geração de teólogos sabe argumentar sobre a palavra, sabe falar de Gênesis, Apocalipse, sabe dividir o livro de Efésios, né, como nenhuma geração. Mas o quanto de nós é um adorador? Sabe quem é um adorador? Um adorador é aquele que se prostra diante da vontade do Senhor. Um adorador é aquele que se prostra diante dos caminhos do Senhor. Que o Senhor Jesus desperte em nossos corações, para que não sejamos apenas um povo especialista na palavra, mas um povo que ame a palavra. Como o salmista: Senhor, eu estou ouvindo os irmãos. Eu quero que essa palavra penetre profundamente em meu coração. Como os irmãos costumam usar esse exemplo para nós, irmãos. A distância da mente ao coração é de alguns centímetros. No mundo da anatomia, a diferença da mente para o coração é de alguns centímetros. Mas no mundo espiritual, a diferença do que está na tua mente e o que está no teu coração é a diferença entre o céu e a terra. Ou do céu ao inferno. Quantos incrédulos estão ouvindo a palavra, mas aquilo não está ganhando o teu coração? Irmãos, que o Senhor Jesus, para a sua glória, possa despertar os nossos corações. Como Spurgeon disse, que não sejamos apenas um povo que conheça os credos, mas um povo ao qual a palavra, ou esse credo, sejam gravados em nossos corações. Isso é uma casa construída sobre a rocha. Cavar. O que é cavar aqui nesse contexto, irmãos? Significa, quando a palavra está sendo falada, a minha oração seja: Senhor, eu quero ser examinado por essa palavra. Que essa palavra possa, como luz, invadir as trevas do meu coração. Como o salmista: Tu te comprases com a verdade no íntimo. Tem que ser essa oração nossa. Sabe, de maneira prática, o que é cavar, irmãos? Quando a palavra, ela fazer vida no seu coração, quando você entender que o Senhor está falando com você, não demore para praticá-la. Dessa maneira a palavra vai penetrar no teu coração. Um exemplo da natureza, irmãos. A palavra tem um tempo de duração. Se nós não obedecemos aquilo que o Senhor nos fala, sabe o que vai acontecer? Essa semente vai morrer. É um mistério, irmão. Essa palavra tão poderosa, mas tão frágil. Por isso o Senhor compara a palavra a uma semente. A semente é algo poderoso. Olha essas árvores. A grandeza dessas árvores. Mas elas eram sementes frágeis. Mas a terra, a qual acolheu essas sementes, ela colheu, né? De forma que essas sementes cresceram e se tornaram essas árvores. Que assim seja a palavra para nós, irmãos. Então, o primeiro aspecto, que a palavra deixe apenas de ser algo que ocupe a nossa mente, mas ela penetre em nossos corações. Que a palavra que está firmada nos céus possa ser firmada em nossos corações. Essa palavra, irmãos, ela está firmada nos céus, mas é desejo do Senhor. Por isso o salmista diz no versículo 6, Eis que te comprases com a verdade no íntimo, seja firmada em nossos corações. Segundo aspecto, irmãos, primeiro, uma compreensão profunda da palavra, não apenas a nível intelectual. Segundo aspecto, uma compreensão profunda do nosso pecado. O próprio Salmo 130, versículo 1. Uma casa construída na areia, uma vida superficial, medíocre, em outras palavras, é nós termos um conhecimento superficial do nosso pecado. Irmãos, é claro que existe uma diferença entre introspecção, né? Introspecção. O que é introspecção? É nós vermos o nosso pecado sem a graça do Senhor. Isso é terrível. Todas as vezes que nós temos um olhar introspectivo. O que é um olhar introspectivo? Eu não tenho jeito, né? A minha vida não resolve. Olha só, novamente eu caí nesse pecado, né? É um olhar
que fica constantemente olhando para trás. Esse é um olhar introspectivo. O que é um olhar introspectivo? É nós olharmos para nós sem a luz da graça do Senhor. Mas um outro extremo também é verdade, irmãos. É quando nós temos um nível, um conhecimento superficial do nosso pecado, raso do nosso pecado. Qual que é a evidência? Nós não damos valor à graça do Senhor. Porque quanto mais a graça do Senhor, ela invade os nossos corações, mais nós compreendemos o quão pecador nós somos, mas também o quão salvador o Senhor é. Essas duas verdades andam juntas, como duas pernas para o caminho. Para nós andarmos, nós precisamos de duas pernas, darmos passos. Um passo é, eu sou um pecador. O outro passo, eu tenho um grande Salvador. Jesus é o meu grande Salvador, mas eu sou um grande pecador. É interessante que Paulo, irmãos, quanto mais ele crescia, olha que modelo Paulo, ele foi entendendo de apóstolo, como que ele se comparava em 1 Coríntios? Eu sou o menor dos apóstolos. Depois a luz do Senhor irradiou mais Paulo, o que ele falou? Eu sou o menor dos santos. A gente pensa assim, nossa, Paulo chegou no nível máximo da humildade. Mas no final da sua vida, o que ele diz? Eu sou o principal dos pecadores. Porque quanto mais próximo, em comunhão com o Senhor nós estamos, mas nós entendemos o quão pecador nós somos. Irmão, será que é essa compreensão? Será que temos uma compreensão profunda? Isso é cavar. Isso é permitir que o Senhor faça uma vala profunda em nosso ser. Sabe em que sentido nós não permitimos que o Senhor faça essa cova profunda em nosso ser? Vou dar um exemplo prático. Lembra de Davi? Quando Davi pecou, o profeta Natã foi enviado para despertar Davi, porque Davi, ele pecou, mas sua consciência estava cauterizada. Aí Natã, ele conta aquela história maravilhosa, com toda a sabedoria. Quando Davi percebeu que ele tinha pecado, porque Natã diz assim, tu és o homem, aquela história tão conhecida, né, em 1 Samuel. Quando Natã falou para Davi assim, tu és o homem, olha o que é uma casa, olha o que é um terreno que foi aberto, que construiu uma profunda vala. Davi ouviu aquela palavra, que era a palavra de Deus, tu és o homem. O que Davi falou? Pequei. Davi não fez vista grossa. Davi não ficou justificando, mas também a Betseba estava tomando banho na minha frente, por isso que eu pequei. Não, Davi disse, pequei contra Deus. Irmão, sabe o que é permitir que o Senhor faça uma profunda vala? Tire você da superfície. É quando você ouvir a sua esposa ou seu marido mostrar um pecado seu, você não justificar. Você dizer assim, pequei contra Deus. Será que tem sido essa atitude? Ou nós justificamos muito, irmãos? Sabe o que também é permitirmos que o Senhor abra uma profunda vala? É darmos nome ao pecado. Nós somos uma geração que rotula, né, as coisas, né? Eu não pequei não, eu não irei não, né? Eu estava muito cansado aquele dia, por isso que eu esbravejei, né? Nós damos rótulos àquilo, mudamos o nome daquilo que é pecado. Isso é você não permitir que o Senhor te leve às profundezas. Uma vez um irmão, ele estava pregando sobre o pecado para uma reunião de jovens. Esse irmão estava pregando, falando do dano do pecado, como o pecado é nocivo para a vida espiritual. No final da reunião, um dos pais dos jovens chegou para esse irmão e falou assim, você não deveria falar assim para essa geração. Essa geração, ela precisa de uma nova abordagem da palavra. Você foi muito duro com essa geração. Você não poderia ter falado dessa maneira, né, que isso é pecado. Aí esse irmão, de uma maneira sábia, estava sentado no seu gabinete, pegou um vidro de veneno e falou assim, irmão, o que é isso aqui? Aí o pai que foi censurar o irmão falou assim, isso aqui é um vidro de veneno. Então, tá vendo? Está escrito aqui, veneno, perigoso. Imagina se eu mudo o rótulo aqui e ponho aqui, geleia de pimenta. Eu coloco na cozinha da minha casa. As pessoas podem se enganar por causa do rótulo. Vão ver aquele rótulo ali, vão tomar aquele veneno e vão morrer. Irmãos, quando nós mudamos o nome dos pecados em nossas vidas, nós mudamos o rótulo. Está vendo o dano? Nós costumamos chamar
de outro nome aquilo que o Senhor põe o nome de pecado. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque uma das causas a qual nós temos uma vida tão superficial, e como o irmão Richard Foster diz, que a superficialidade, ela é o mal desse século, é essa. Nós não aceitamos que o Senhor mostre o nosso pecado. Nós não permitimos, né, que às vezes as nossas esposas, os nossos maridos, os irmãos mais velhos exponham o nosso pecado. Quando nós recusamos ou justificamos, irmãos, nós continuamos com uma vida na superfície. Você deseja, irmãos, ter essa vida construída sobre a rocha? Então permita que o Senhor exponha o seu pecado. E expor o pecado, ao mesmo tempo que ele expor o teu pecado, ele vai mostrar a luz dele, que é a graça divina. Que o Senhor nos dê essa consciência. Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto, irmãos, vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Terceiro aspecto. Primeiro aspecto, um conhecimento profundo da palavra. Segundo aspecto, um conhecimento profundo do nosso pecado. E não confunda com introspecção, né? Conhecimento profundo do pecado, irmãos, é quando a luz do Senhor, e como o Salmo diz, na tua luz eu vejo a luz, né? Quando eu permito que a luz do Senhor possa irradiar o meu ser, o Senhor vai mostrar o meu pecado e eu vou ser curado, né? E eu vou ser tratado, e eu vou ser libertado, irmãos. Uma das causas às quais nós não somos libertados de pecados, de hábitos, é que não permitimos que a luz do Senhor irradie o nosso ser. Ou damos outro nome para aquilo que é pecado. Que o Senhor nos lembre disso, irmãos. Quantas vezes nós temos oferecido veneno para os nossos filhos? Ao invés de nós falarmos assim, meu filho, isso é pecado, nós passamos a mão na cabeça. Você está mudando um rótulo de algo que é venenoso. E ao contrário também, quando nós justificamos muito, eu estou muito cansado, minha esposa quer que eu possa dar tempo para ela, mas eu acabei de chegar do trabalho, né? Nós mudamos rótulos, costumamos dar nome para aquilo que o Senhor chama de pecado, rebeldia, obstinação. Irmãos, que não resistamos à luz divina. Quantas vezes nós fechamos a janela para essa luz divina? E o cômodo do nosso ser continua escuro. Por isso tanta cegueira no povo de Deus, né? Terceiro aspecto, irmãos, o que é construir uma casa sobre a rocha? Filipenses capítulo 3, versículo 9, Filipenses. E ser achado nele, era o desejo de Paulo. Ou usando as expressões que nós estamos falando essa manhã, ou ter a minha vida alicerçada sobre essa rocha, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Terceiro aspecto, irmãos, o que é uma casa construída na rocha? O que é uma vida em união com Cristo? Irmãos, como que você tem se achegado na presença de Deus? A sua vida é baseada na fé, naquilo que Cristo fez por você na cruz? Ou você tenta se achegar na presença de Deus baseado nas suas obras? Irmãos, é tão triste, mesmo já conhecendo o Senhor, mesmo já desfrutando de uma realidade com o Senhor. Quantas vezes nós somos um povo que tenta se aproximar de Deus baseado nas nossas obras? Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de participar da reunião, da mesa do Senhor, do partir do pão, por causa da semana na qual nós vivemos? Quantas vezes nós achegamos ao Senhor baseado numa experiência? Quantos cristãos são aprisionados, não conseguem desenvolver a sua vida, né? E a maneira a qual nós podemos desenvolver a nossa vida com o Senhor é em união com Cristo, união com Deus. Só que nós tentamos basear em algum mérito nosso, em alguma experiência, né? E a nossa vida não se desenvolve.
Irmão, será que a nossa vida tem sido construída na rocha? No sentido que nós temos a certeza, já está claro para nós, que nós só podemos aproximar de Deus, não por causa do desempenho que nós tivemos ao longo da semana, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz por nós? Será que essa verdade da justificação está fundamentada em nosso coração, irmãos? Será que essa verdade, justificado, pois, mediante a fé, e não é pela obra, não é pela experiência, mas é pela fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz, que eu tenho paz com Deus? Quantas vezes na minha adolescência, eu lembro, eu tinha pesadelos, né? Passava noites sem dormir, noites, né? Por causa dessa sensação do juízo de Deus, né? O Senhor já estava despertando a minha consciência. Eu ficava com medo até de olhar para o céu, imaginando que a qualquer hora o Senhor ia descer sobre aquelas nuvens. E aquele terror, aquele pavor no meu coração. Até que um dia uma irmã, de maneira simples, falou essa palavra. E a paz inundou meu coração. Irmão, será que você já experimentou essa verdade da paz inundar o seu coração? Por que essa paz inundou o seu coração? Porque você é uma pessoa especial? Porque aquele dia, aquela semana, né, você teve, né, um desempenho especial? Nada disso, irmãos. Por causa que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele, olha a rocha, fôssemos feitos justiça de Deus. A tua vida está apoiada no quê, irmão? Está apoiada em frequência de culto? Está apoiada em horas de leitura da palavra? Entendam bem, nós precisamos sim de hora de leitura da palavra, mas não é essa base que vai nos dar acesso a Deus. O que nos garantiu acesso a Deus, esse caminho novo e vivo, é o sangue de Cristo, irmãos. Essa é a base a qual nós devemos crescer. Será que nós temos compreensão que nós somos amados não por causa daquilo que nós fizemos, mas por causa daquilo que Cristo fez? Irmãos, algo tão simples, tão básico, mas tão profundo, irmãos. Quantos cristãos ainda estão na superfície? Quantos cristãos dependem, né, de estar seguindo o sistema da sua congregação para se aproximar de Deus? Isso é uma vida rasa, é uma vida medíocre. Que o Senhor nos livre, irmãos. Que o Senhor, na sua bondade, possa nos levar a essas profundezas. Encontrar essa rocha. O que é encontrar essa rocha? Senhor, eu conhecia tão bem essa verdade inundava meu coração, mas por causa da minha caminhada, a areia foi sendo colocada sobre essa rocha. E hoje a minha vida é tão medíocre, eu dependo de estar bem para me aproximar de Ti. Que o Senhor nos livre dessa superficialidade, irmãos. Que possamos orar, irmãos. Eu não estou brincando. Eu conheço cristãos que conhecem o Senhor que não têm desfrutado dessa verdade, a qual Paulo aqui está como que vibrando, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão é que é mediante a fé em Cristo. Irmãos, tão simples e tão profundo, né? Não há possibilidade de construir uma casa firme que resista a vento, rio, aquelas intempéries, se ela não for construída na rocha. Mas para ela ser construída na rocha, tem que cavar, eliminar a areia. Sabe o que é areia aqui? Justiça própria. Sabe o que é areia aqui? Desempenho. Sabe o que é areia aqui? Uma dependência do sistema e não dependência daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Você quer que a sua vida seja alicerçada sobre essa rocha? Ore. Possivelmente, aquilo que possa ser areia na sua vida. Quanta areia, irmãos, tem estado em nossas vidas. Então esse é o terceiro aspecto. Quarto aspecto, irmãos. À medida que você vai tirando a areia, você tem que tirar aquela areia, tirar até encontrar o alicerce firme. Aquela rocha, e sobre ela estabelecer ali o fundamento, para qual a casa vai ser construída. Sabe o que é essa areia também? Quarto aspecto. Tudo aquilo, irmãos, que é acessório, secundário, tudo aquilo que não é primordial em nossas vidas. Irmãos, Cristo é a primazia.
Cristo é a primazia em nossas vidas. Mas o quanto Cristo tem sido secundário. Sabe o que é construir uma casa na areia? É quando Cristo é secundário. Cristo deve ser o centro em nossas vidas. Mas nós gostamos de coisas periféricas. Cristo é o nosso verdadeiro tesouro, mas nós somos fascinados pelas riquezas. Cristo deveria ser o nosso objetivo, mas temos muitas ambições. Está vendo que é areia, irmãos? É por isso que o Senhor, na sua bondade, Ele precisa trazer situações para a nossa vida ser resumida. Por isso o Senhor precisa tocar na questão financeira, para nós entendermos que Ele é o nosso tesouro. Por isso o Senhor precisa tocar em várias áreas da nossa vida, para a nossa vida ser resumida nele, irmãos. Para a nossa vida ser alicerçada nessa rocha. Você está entendendo, irmãos? O mal dessa geração não são os problemas sociais. O mal dessa geração não são os problemas até mesmo circunstanciais. O mal dessa geração são as opções. Nós somos uma geração que tem muitas opções. Isso é uma tragédia para nós. Porque as muitas opções fazem nós não dependermos do Senhor. É por isso que o testemunho da igreja é tão fraco. É por isso nessa fase tão fácil para a igreja, e nunca a igreja viu uma fase tão fácil, né? Uma fase cheia de opções. Nós entramos no mercado, nós temos opções para 10 produtos, né? Não que isso seja errado, irmãos, mas nós não podemos depender disso para a nossa paz, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. É por isso que o Senhor precisa muitas vezes remover a areia. Sabe o que é remover a areia? É nós permitirmos que o Senhor toque em nossa vida. Toque em várias áreas da nossa vida. Porque o desejo do Senhor é que a nossa vida seja construída sobre uma rocha. Nós sejamos um povo dependente dele, irmãos. A questão do cristão, irmãos, é aprender essas verdades. Será que nós conseguimos visualizar isso, irmãos? Uma das grandes tragédias para essa geração não são as questões circunstanciais, são as opções. Temos muitas opções. E quanto mais opções nós temos, menos dependência do Senhor. Sabe o que é uma vida construída sobre areia? É quando nós apoiamos mais nas bênçãos e não no abençoador. Será que quando você recebe algo do Senhor, seja em que contexto for, questão financeira, o nascimento de um filho, uma promoção, você tem agradecido ao Senhor e procurado segurar aquilo com mão leve? Nós devemos segurar o Senhor com mão firme, porque Ele é o único bem que nós temos. Será que nós já percebemos isso, irmãos? Que nada levaremos dessa vida? Nada. Nem nossos filhos, nem nossas mulheres, nem nossos maridos. A única coisa que nós não vamos perder é essa rocha. E como que nós temos cuidado desse tesouro, irmãos? Será que nós temos agarrado a esse tesouro e segurado com mão leve as outras coisas? Ou segurado com força as outras coisas e segurado com mão leve o Senhor? Que o Senhor possa ajustar isso em nossas vidas, para que as nossas vidas sejam mais apoiadas nele do que nas coisas. Irmão amado, se é desejo seu ter essa vida profunda em Cristo, então permite que o Senhor mostre aquilo que é opcional na tua vida, que é periférico, né? No sentido de você estar dependendo mais dessas coisas e não do Senhor. Quantas vezes, irmãos, o Senhor precisa resumir as nossas vidas, né? Para quê? Para que Ele seja tudo em nós. Que o Senhor abra os nossos olhos quanto a isso. Quinto aspecto, irmãos. Vamos abrir em 2 Coríntios. Quinto aspecto para nós estarmos indo para o final. Quinto aspecto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Quinto aspecto. É interessante que à medida que a pessoa vai cavando, imaginem a cena, ela vai cavando, na superfície, irmãos, nós temos a luminosidade, né, e o barulho, né, na superfície. Mas à medida que a pessoa vai cavando, ela vai entrando dentro da terra, o que vai acontecendo? Vai ficando escuro e silencioso. Olha o contraste. Na superfície nós temos luminosidade e ruído, barulho. Mas à medida que aquela pessoa ia cavando
ia tirando aquela areia, ia tirando aquela terra, ela ia indo se aprofundando. Ia ficando escuro, porque ela ia saindo da superfície, do ambiente mais iluminado, e um lugar silencioso. Ali naquela rocha, talvez era o lugar mais escuro e mais silencioso. Do que isso nos fala, irmãos? O quinto aspecto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Homem interior, aquilo que está profundo, longe da vista das pessoas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora o versículo 18, irmãos, que é o quinto aspecto. Primeiro aspecto, uma compreensão profunda da palavra. Segundo aspecto, uma compreensão profunda do nosso pecado. Terceiro aspecto, uma compreensão profunda da graça de Deus. O quarto aspecto, uma vida resumida em Cristo. E o quinto aspecto, irmãos, versículo 18. Não atentando nas coisas que se veem. Porque à medida que a pessoa vai saindo da superfície, vai ficando escuro e ela não via nada. Vai ficando silencioso e não ouvia nada. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O justo viverá pela fé. Glórias ao Senhor, irmãos. Do Senhor mexer até mesmo no nosso corpo, versículo 16. Mexer nas questões da nossa vida, para que sejamos um povo que não seja governado pelos nossos olhos, irmãos. Isso é uma vida apoiada na rocha. Nós não somos um povo que deve ser governado pela aparência. Irmãos, que o Senhor nos livre da concupiscência dos olhos. Que sejamos um povo que ande pela fé. O justo viverá pela fé. O que é fé, irmãos? A fé é olhar continuamente para Cristo, olhando atentamente para Jesus, autor e consumador da fé. Irmãos, a nossa vida será cada vez mais embaraçada, atrapalhada, lenta nos movimentos, se os nossos olhos estiverem nas circunstâncias e não no Senhor. Como o Senhor é bom, irmãos. Porque o Senhor continuamente precisa nos tirar da superfície. O que é tirar da superfície? Deixa eu dar um exemplo. Quantos de nós aqui passamos por situações a quais nós perdemos o controle? Os irmãos até usam essa figura do túnel escuro. Os irmãos já ouviram essa figura, né? O Senhor nos coloca num túnel escuro e nós não sabemos a saída e quando vai terminar o túnel escuro. O que é o túnel escuro? O túnel escuro são aquelas situações que o Senhor tira as coisas do nosso controle. E ali nós precisamos aprender a depender do Senhor. E nessas horas nós ficamos desesperados, é claro, porque nós costumamos a segurar as coisas. Segurar os filhos, segurar o dinheiro, segurar os bens, segurar as pessoas. Aí o Senhor tira. O Senhor quer que a gente tenha uma profunda vala em nosso ser, né? Isso é um túnel escuro. Por que o Senhor faz isso conosco? Porque o Senhor quer que sejamos um povo que aprenda a depender dEle. O justo viverá pela fé. Irmãos, olha que lindo o tabernáculo, irmãos. O tabernáculo é dividido em 3 partes. A primeira parte do tabernáculo é barulhenta, que é o átrio, onde está o altar e a bacia de bronze. Ali o animal era trazido para ser sacrificado. Imagina o barulho, né? Depois tem um lugar santo, um lugar menos barulhento, onde está o sacerdote. Tem barulho, o sacerdote se movimenta ali, corta o pavio que está queimado, cuida da mesa. Quando você entra no Santo dos Santos, é silencioso. Mas presta atenção. No átrio tem a luz do sol, que é um lugar externo. No lugar santo tem um candelabro que ilumina. Mas no Santo dos Santos não tem nenhuma luz natural. Só tem a glória de Deus. Irmãos, o Senhor muitas vezes tem que tirar a nós do barulho, da luminosidade que fala tudo aquilo que é aparente, nos levar a lugares escuros. O que é o lugar escuro? Quando nós perdemos o controle para vermos a glória de Deus. O justo viverá pela fé.
É desejo seu crescer na vida com o Senhor. É desejo seu estar com a sua vida, da sua família alicerçada sobre essa rocha. Então adore ao Senhor quando Ele te colocar num túnel escuro. Um túnel escuro é aquela situação que nós não vemos nada. Mas o que importa é isso para o Senhor? O que importa para o Senhor é que o Senhor está vendo a tua vida. E o Senhor deseja que naquele momento a sua vida se lance nos braços dEle. E o último aspecto, irmãos, o que é essa vida a qual nós precisamos retirar essa areia? Essa vida a qual nós precisamos permitir que o Senhor, né, abra essa profunda vala, a qual nós podemos encontrar essa rocha. Que contrassenso, né, irmãos? Mesmo nós tendo o Senhor, é um fato, né? Eu queria que todos os irmãos conheçam o Senhor, já batizaram, né? Mas no viver prático, a nossa vida é sobre a areia, não é sobre a rocha. O nosso viver prático não é uma vida em união com Cristo. O sexto aspecto, irmãos, para nós encerrarmos. Se nós desejamos ter essa vida, a qual nós possamos encontrar esse firme fundamento, estarmos em união com Cristo, nós precisamos pagar um preço. Retirar a areia não era algo fácil. Fala do preço que a pessoa pagava para ter a sua casa sobre a rocha. E não ser derrubada quando vinha o vento, o rio inundava, né? Ela pagava um preço. Você está disposto a pagar esse preço, irmãos? Você está disposto a negar a si mesmo? Não há possibilidade de nós crescermos da vida cristã de maneira instantânea. Outro rótulo dessa geração, uma geração muito instantânea, né? Essa geração que é tudo para ontem. É uma geração que não sabe esperar. É interessante que nós cuidamos de muitos jovens lá, né? E na minha juventude, né, a gente suava para ter as coisas. Era normal esperar, né? Era normal você fazer as coisas. O jovem hoje tem tudo na mão. O jovem hoje resolve as coisas apertando as teclas, né? Ele não tem paciência para esperar. Não sabe o que é preço, né? Irmãos, e a gente transporta isso para a vida cristã. Nós achamos que na vida cristã as coisas são instantâneas. Tem uma irmã entre nós que diz assim: não há improviso na vida cristã. O brasileiro tem mania de improvisar, né? Mas não há improviso, há princípio, irmãos. E o princípio é que nós precisamos aprender a pagar um preço. O princípio é que nós precisamos remover a areia, negar a si mesmo. Paulo, o grande Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo, né? Esmurro o meu corpo. Será que nós temos esmurrado o nosso eu para termos comunhão com o Senhor? Esmurrado o nosso eu para ele submeter à vontade do Senhor, irmãos? Não há improviso na vida cristã. Mas nós só iremos pagar um preço, irmãos, se nós vermos a face do Senhor. Na verdade, que preço há? Que sacrifício há? Que sacrifício havia para aquela pessoa quando ela estava cavando a areia? Ela sabia que ia encontrar rocha e a sua casa estaria segura. Que sacrifício há pagar um preço? Mas na verdade não há sacrifício. A pessoa que fala: minha vida é sacrificante, a minha vida cristã ela é penosa, é porque nós não conhecemos o Senhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor, o preço é irrisório. Pagar um preço não é nada, irmãos. Então que o Senhor abra os nossos olhos, né, para entendermos que preço há na verdade. Não há preço nenhum, né? Daqui a pouco eu vou encontrar a rocha, né? Não há sacrifício nenhum. O sacrifício foi o que Ele fez na cruz por mim. Aquilo foi sacrifício, né? Tudo que eu faço para Ele é por amor, né? Então que o Senhor nos ajude, né, a termos então uma vida firme na rocha, né? Não há preço, irmãos. Não há sacrifício, né? O Senhor, Ele é o tesouro, que não há preço para termos esse tesouro, né? Que não sejamos enganados em relação a isso. E o último versículo, vamos abrir em Crônicas e vamos encerrar sobre esse último tópico. Se eu não me engano é 2 Crônicas, capítulo 25. Segunda Crônicas, e vamos encerrar. Segunda Crônicas, capítulo 25, versículo 5. A história sobre um rei de Israel. Amazias foi um dos reis em Israel, do reino do sul,
congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo, então ele comprou esse contingente, pagou uma fortuna. Ele também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Então o rei Amazias pagou uma fortuna para ter esse contingente. Mas olha o versículo 7. Porém, certo homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Ele tinha comprado esse exército. Ele fez algo que era contrário a Deus. Porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Mas olha a reação do rei Amazias, ao ouvir o que o profeta disse. Disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, os 100 talentos de prata? É como se Amazias falou: Eu paguei uma fortuna, né? Como que eu vou mandar embora esse exército? Paguei uma fortuna para ter esse exército. Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Ele ficou queixando, ele não aceitou a direção do profeta, ou a direção de Deus. Respondeu-lhe o homem de Deus. Olha a resposta do homem de Deus: Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. É como se o profeta falasse: Você está queixando desses meros 100 talentos de prata? Né? Obedece o Senhor, porque muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Irmãos, que nós tenhamos essa compreensão. Nada que façamos daquilo que o Senhor pede, né, é um custo pesado. Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor a nós. Não queixe do sacrifício ou daquilo que o Senhor pede a você. Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Que o Senhor nos ajude na compreensão desses assuntos. É desejo dele termos uma vida alicerçada sobre essa rocha, para que então a nossa vida seja uma casa para o seu prazer, uma casa para o seu deleite, para o seu desfrute. Que o Senhor, na sua bondade, continue nos conduzindo, irmãos, para que então nós sejamos um povo não superficial, mas um povo profundo. Um povo que permita que o Senhor nos leve mais fundo, mais fundo, mais fundo. Por que Ele faz isso? Para encontrarmos com Ele. Glórias ao nome do Senhor. Pela sua palavra e pelas suas instruções que Ele tem dado a nós. Vamos orar pela palavra que foi falada e pela palavra que ainda será comunicada a nós nessa manhã. Te adoramos, Senhor. Tu és a rocha dos séculos, que foi fendida por nós naquela cruz. E hoje podemos nos refugiar em Ti. Glória te damos pelo privilégio que nós temos de termos a Tua palavra e de termos uns aos outros. Guarde a Tua palavra em nosso coração. Continue nos guardando nessa manhã, Senhor, para o louvor, para a glória do Seu nome. Em Teu nome, Senhor. Amém.